Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo de estudo de aprendizado sobre questões de ordem espiritual e espiritualista. Esse vídeo de hoje tem uma coisa que está me deixando encucado. Ele não foi programado, e aconteceu. Aconteceu. Mais tarde talvez eu possa explicar melhor. Não pretendia fazer. E quando comecei a fazer, ontem, descobri que ele se encaixa perfeitamente numa série grande que foi apresentada nesse ano de 2025 e que começou contextualizando a vida na época de Jesus, a chegada do agrupamento que veio a formar o povo judeu vindo de Capela ao planeta Terra e sendo recebidos por Jesus. Nós começamos com o pai Abraão, um pouco antes com a chegada deles, e fomos avançando ao longo da história, fazendo um resumo compacto de toda a história do povo judeu até o momento em que Jesus chegou. E então começamos a contextualizar como foram as viagens dele. E os vídeos foram acontecendo. Planejado 1 virou 2, virou 6. E agora, de repente, virou 7. E o que é esse 7? Já que nós começamos com Jesus recebendo os exilados de Capela, e tínhamos ido até a estrada de Damasco, a última aparição dele, para Paulo de Tarso, ficou de fato em aberto a chamada parúzia, ou a volta, a segunda volta do Cristo. Não tínhamos falado nada sobre isso em nenhum desses estudos. De certa forma, estava incompleto, sim. Então, vamos, no mínimo, tentar completar de forma rápida. O objetivo não é criar uma nova série, se bobear vira, e o assunto pode tomar uma extensão grande. Mas hoje, pelo menos, neste vídeo, é para sermos objetivos. A questão que está sendo posta é a seguinte: haverá uma segunda volta de Jesus? E essa volta será com pompa e dramaticidade, a tal parúzia, como se pensa modernamente, como se interpreta os textos bíblicos? Ou será alguma coisa com muita discrição, mansuetude, e nem será uma volta, na verdade, uma continuação, já que ele nunca nos deixou? Tá? Na imagem da direita, está representado ele num lugar elevado, com o assessor dele, tomando conta da humanidade. E, de fato, esse é um conceito que se tem em alguns segmentos religiosos, de que Jesus é o responsável moral pelos destinos da humanidade. Na foto da esquerda, na imagem da esquerda, está o conceito mais trabalhado e mais pensado hoje em dia, da segunda volta mesmo, cheio de pompa, de glória, de anjos, de exércitos e tudo mais. Vamos tentar avaliar um pouquinho essas duas possibilidades. Para isso, o pessoal usa textos bíblicos do Antigo Testamento diante do nascimento de Jesus, os textos dos 4 evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Eu preferi, para começar, me concentrar nos 4 evangelhos, porque, em princípio, vamos pensar no que Jesus disse sobre isso, acreditando que os textos que chegaram até nós são razoavelmente fidedignos e temos que ter sempre um pé atrás com relação a essa fidedignidade. Então, consultando, pesquisando nos 4 evangelhos, nós destacamos esses trechos, mas que se resumem em Mateus. Então, essa parte aqui de Mateus 16, 27, 24, 27, 24, 30, 31, 25, elas têm aí o essencial. Marcos praticamente repete trechos, ou tem segmentos de menor importância. Lucas, idem, e João também. Então, nos concentramos com o representativo dos 4,
esses trechos tirados de Mateus. Está em ordem invertida, mas não tem importância. Vamos voltar aqui primeiro. Tá bom, deixa ele aí. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os anjos. É um trecho. Como o relâmpago que vai do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda. Virá nas nuvens com poder e glória. Quando vier em sua glória, julgará todas as nações. São resumos desses trechos citados, com destaques que me chamaram muita atenção a essa questão da glória. Ele virá em glória, em poder. Esquecendo a imagem da direita, que se antecipou, está com pressa, que ela quis prevalecer, com razão. O que esses textos, principalmente o Apocalipse, que está reproduzido abaixo, 19 e 15, que descreve, mas isso é uma questão de interpretação, porque para mim não é claro que o Apocalipse esteja falando de Jesus. Eu dei uma estudada em vários textos dele e fala de emissário dele, de representante, fala de Deus, etc., mas não fica muito claro para mim. De qualquer forma, esse trecho aí, essa descrição é atribuída como sendo Jesus. Vamos acreditar nisso. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. E ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Todo-Poderoso. E a imagem tenta descrever o que é dito ali. Muitos pensam assim, que a segunda vinda de Jesus será com mão de ferro, onde ele vem para julgar os vivos e os mortos, para castigar, para condenar, por inferno eterno, etc, etc, etc. Quando a gente olha para a imagem da direita, que é a imagem que reproduz não exatamente como ele era, mas como nós pensamos que ele deveria ser vibracionalmente, eu vejo uma incompatibilidade muito grande. Porque de um Jesus todo amor e perdão, talvez o único ser humano alguém que já ocupou um corpo de carne digno de receber o adjetivo de mansuetude, por que ele se transformaria tanto e viria como um rei vingador, tirânico, para julgar, condenar com cetro de ferro, ferindo nações com espada de luz, cheio de ira e furor? Para mim, não bate. Não bate dizer que são a mesma pessoa. Vem um outro aí, vem um emissário de Deus. Não estou questionando isso. Mas dizer que isso aí é a descrição de como Jesus virá, para mim, há uma grande incompatibilidade. Mas, de fato, nos textos atribuídos a ele, tem aí muita palavra glória, poder, julgar, julgamento. Tem. Isso tem. Então, vamos avançar um pouquinho. Antes de avançar um pouquinho mais, isso é um desdobramento de como hoje se pensa o Apocalipse e essa visão da segunda vinda dele. Aí, em forma gráfica, né? Tem vários segmentos: o pré-milenismo, o pós-milenismo, o amilenismo, o dispensacionalismo, que todos pensamentos escatológicos que atribuem momentos diferentes para os principais eventos. Quais são os principais eventos previstos para a segunda vinda dele? Bom, estamos vivendo a era da igreja, onde a igreja está espalhando o evangelho e arregimentando fiéis. Haverá um momento de grande tribulação, de grande sofrimento, de grande cataclisma, dito por Jesus também. E haverá um arrebatamento. Isso é no evangelho. Não está desculpe, isso é no Apocalipse, não está nos evangelhos. E a segunda vinda, o momento em que ele de fato aparece, e o tal do milênio. O milênio é um período em que Satanás é preso, para depois ser solto, etc. E, por último, o julgamento. Se vocês observarem essas barras, o roxo, que é a vinda propriamente dele, ela está na mesma posição, mas esses eventos mudam. Há quem acredite no pré-milenismo,
que o arrebatamento e as tribulações vão acontecer antes da vinda, e que o milênio virá depois, e por fim o julgamento. Há quem diga que o pós-milenismo é que o arrebatamento, aí a tribulação nem é considerada nesse gráfico, mas o milênio é importante, e aí vem a segunda vinda e o julgamento. Há quem ache que várias coisas, não vou entrar muito nessa escala não, porque esse dispensacionalismo também tem variações. Mas o fato é que a ordem das coisas, a ordem dos fatores aqui, se altera ou não o produto, nós não sabemos, mas a turma tem dúvidas. As interpretações são múltiplas, todas elas bem escatológicas, bem catastróficas. Vamos voltar para o texto agora. Agora é a nossa análise. Vamos discutir aqui esse assunto e ver se há lógica ou não nesse raciocínio. Lembrando daquele outro vídeo em que nós descobrimos que Jesus nunca mandou ninguém para o inferno, ele nem usava a palavra inferno, ele usava a palavra Gehenna, que era um grande lixão, onde se queimava o lixo e se jogava cadáveres impuros. A questão foi de traduções. Eu me questionei isso. Será que essa glória aí, que parece um exibicionismo muito grande, Jesus dizendo que ele vem em toda a sua glória, de novo, um exibicionismo que não cabe para mim nas palavras de Jesus. Aí vamos ver como era no grego antigo, já que os 4 testamentos vieram do grego antigo. No grego antigo, a palavra é doxa. E o sentido primitivo dessa palavra era a opinião pública que se pensa de alguma coisa, a reputação dessa pessoa, o prestígio que a pessoa tem. Então, visto dessa maneira, o Filho do Homem verá sendo reconhecido como ele é, não sendo desconhecido como hoje, quer dizer, não sendo rejeitado e não, quando ele esteve na primeira vez, não o reconheceram como sendo o Cristo, a não ser Pedro e seus seguidores. Porque ele está dizendo aí que quando ele vier, ele será reconhecido pela sua natureza. Se quisermos aprofundar um pouco mais no sentido teológico, aí sim, aí pode ser usado como sinônimo de esplendor, de majestade, mas eu gosto muito do último, manifestação da presença divina. Ou seja, quando ele vier, nesse trecho aí, o Filho do Homem virá e será reconhecido em sua divindade, em sua representatividade do Pai. Razoável, é bem diferente. Já os textos sobre a segunda vinda, isso até agora era apenas o significado da palavra no grego, no original. Quando os textos usam a palavra glória, estão falando de quê? Revelação gloriosa, que Jesus será visto em sua verdadeira natureza divina. Até aí tudo bem. Majestade divina, luz, poder, autoridade, juízo e realeza. A glória acompanha o juízo e o estabelecimento do reino de Deus. Não é mais assim tão exibicionista. Podemos interpretar esses textos dele como ele está querendo dizer que ele não terá mesmo grau de rejeição e quando ele vier, ele será reconhecido na sua qualificação. Tá, tudo bem. Vamos a outra palavra que incomoda. Julgará nações tem algum problema? E o poder também está ali. Poder e julgar nações. Vamos expandir esse texto. Agora o texto está completo. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Aqui não está usando a palavra julgamento, está usando retribuirá, quer dizer, fará não é a compensação, ele vai ter aqui a questão de consequência, ele vai demonstrar as consequências conforme as suas ações. Se você fez o bem, você terá boas consequências. Se você fez o mal, você arcará com mais consequências dos seus atos. E aí nós vamos chegar à separação do joio e do trigo. Isso aí é líquido e certo. Na continuação, ele disse, em verdade lhes digo, que alguns dos que aqui se acham,
alguns dos que aqui se acham, que aqui estão nesse momento, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Então, dentro de vocês que estão me escutando, alguns ainda estarão vivos quando eu voltar. É o que está dito aí. E em outros trechos também acontece isto. Isso é um problema, porque os judeus, os cristãos primitivos, acreditaram nisso no primeiro ano, no segundo ano, 10 anos depois, 20 anos depois. 100 anos depois, já estava todo mundo que conheceu Jesus pessoalmente morto e Jesus não tinha voltado ainda. Isso, inclusive, baqueou. Porque uma das percepções é que, na época, aqueles que aderiram ao cristianismo, muitos deles estavam ali apenas sendo pressionados pela ameaça de um juízo final, de um castigo eterno e pela salvação. E o Cristo viria para salvar todo mundo. Se o Cristo não veio, a fé de muitos, que era frágil, começou a baquear. Isso foi um problema que o cristianismo como um todo teve que enfrentar ao longo de milênios e explicar esta questão. Vamos analisar um a um. A glória, julgamento ou retribuição, julgamento ou consequência de suas ações, e iminência da segunda volta. Glória nós já vimos, reputação, prestígio, manifestação da presença divina. Está tudo bem, está razoável nesse aspecto, não de exibicionismo. Julgamento ou consequência, retribuição do que fez, isso Jesus falava o tempo todo, inclusive sobre a forma de parábolas. A parábola do joio e do trigo é a mais representativa dela. Ele pregou uma mensagem. Ele advogou uma mudança de comportamento e preveniu. Quem aderir a essa mensagem, as boas novas do Evangelho, receberá recompensa no reino dos céus. Ele fez o que podia dizer, não podia dizer muito mais sobre isso naquela época. Não podia falar em lei de causa e efeito. Agora, quem não aderir, quem se comportar de maneira oposta, esse será o trigo. E o trigo não vai para o reino de Deus, no máximo vai para o guieno ali. A parábola dos talentos é a mesma coisa, a parábola da rede é a mesma coisa. Das 10 vídeos ficou aí pendurada, esqueci de apagar. Então, através de várias palavras, de fato, ele antecipou que haveria uma separação entre aqueles que aderiram à mensagem e os que não aderiram. Também não tem novidade nisso. Separar é uma coisa, condenar para o inferno eterno é outra coisa. Por fim, essa questão da iminência da segunda volta. Mesmo nas parábolas, ele falava não que todo mundo estaria vivo, todo mundo. Ele ainda teria pessoas vivas quando ele voltasse. Na parábola das 10 virgens, é aquela história de que quando acaba o azeite, o noivo vai chegar e as virgens não sabem que horas ele chega. Isso Jesus falava o tempo todo, não só nessa parábola, como em outras parábolas. Nós não sabemos quando vai se dar esses eventos. O que ele queria dizer com isso? Não deixa o ser humano é fogo, né? Quando? Vai demorar 2000 anos? Deixa isso para o neto do neto do meu neto. Eu não vou mudar, não vou mexer em nada no meu comportamento por algo que só vai acontecer daqui a 2000 anos. Então, claro que na condição em que ele estava, ele tinha que dizer o seguinte: não sabemos quando será. Ele não disse que não seria. Não sabemos quando será. Você tem que estar prevenido. Olha as 10 virgens. Olha o exemplo das virgens. Esteja sempre prevenido, porque as consequências poderão vir a qualquer momento. E, de fato, se a gente pensar no juízo pessoal, a cada vez que nós desencarnamos, nós passamos por um julgamento pessoal. Nós passamos por uma espécie de seleção. Como é que está o peso específico do nosso corpo espiritual? Ele está leve, vamos alçar para os planos superiores, ou nós estamos pesados pelos nossos defeitos e vícios e vamos cair para regiões purgatoriais? Isso acontece a cada
final de existência, mas também vai acontecer de maneira coletiva ao final de um ciclo. Então, olhando sobre esses ângulos, esse texto dito por Jesus, tá? A menos da questão de que alguns serão vivos ainda, e nós podemos até dar um espaço aí para a questão das interpretações, da maneira como eles vejam que isso, no início isso era tradição oral, foi contado, que foi contado, e foi contado, até que escreveram. Os evangelhos foram escritos o quê? Mais de 100 anos depois. Então, chegou até lá por tradição oral. Essas coisas mudam, como o telefone sem fio. Podemos até pensar que ninguém, de tanto se ele insistir que na iminência, na necessidade urgente da transformação, que isso pode ter sido uma interpretação. Vamos continuar. Vamos pensar agora no fator tempo. Em termos de progresso científico, progresso da civilização humana, se a gente pensar que 400 mil anos atrás estávamos em plena pré-história, provavelmente a época que chegaram os exilados de Capela, e que demoraram cerca de 400 mil anos para se descobrir o fogo e inventar a roda, se fôssemos fazer um gráfico, o gráfico seria assim, pensando outra coisa também. Nos últimos 25 anos, nós acumulamos 3/4 de todo o conhecimento atual sobre a vida, o universo e a matéria. 25 anos, nós acumulamos 3 vezes o conhecimento adquirido até então, nesses 402 mil anos. Nos últimos 25 anos, acumulamos 3 vezes o conhecimento adquirido em 402 mil anos. Isso aqui é uma progressão, né, mais geométrica, exponencial. O gráfico seria algo mais ou menos assim, onde o ano 2000 está lá no finalzinho. Tá? E o ano 0 é o nascimento de Jesus. Então, entre o nascimento de Jesus e a bomba atômica, foram cerca de 1945 anos. A bomba atômica, eu faço questão de frisar, é um marco que afeta as questões espirituais. Está no calendário de Jesus e dos maiorais. Porque, a partir desse momento, a humanidade adquiriu o poder de se autodestruir, de destruir o planeta Terra. Alguns anos antes, em 1857, surgiu o Espiritismo, a terceira revelação. E poucos anos depois, 1969, o homem chegou na Lua, que é outro marco onde dizem que houve a segunda reunião das potestades celestes, que Jesus participou, porque a partir deste momento o homem alcançou as estrelas. Não as estrelas, mas já estava fora do planeta. Ou seja, ele poderia contaminar a turma lá fora e levar, por exemplo, a guerra atômica lá para fora. Então, selecionei esses 3 marcos, 4, né? Com o nascimento de Jesus. 80 gerações. Se nós pensarmos desta maneira, nessa escala de tempo, Jesus sabia o quê? Que a turma é cabeça dura. Ele teria, no máximo, uns 2.000 anos para evangelizar a humanidade. É o tempo que ele tinha para isso. Por isso, na visão dele, 2.000 anos não é nada, é um estalar de dedos. Na visão dele, isso era urgente, urgentíssimo, já que passaram-se até então 400 mil anos e a humanidade ainda estava em situação bem primária. Então, ele veio, ele sabia disso, ele nos prometeu, quando chegamos de Capela, que faria isso por nós, ele nasceu na matéria, estando entre nós, ter maior poder de convencimento, de transformar. Convencimento não, convencimento ele poderia fazer de outra maneira, convencer não adianta nada. Poder de transformação, ele veio transformar por dentro, de dentro para fora. Não chegar aqui fazer uma materialização em frente ao Templo de Jerusalém para que todos se convencessem. Isso aí não adiantaria nada, as pessoas poderiam até mudar, mas só por fora, não por dentro. Então, esse era o calendário dele. Ele deixou o tempo correr enquanto pôde. Não adiantava ter vindo muito antes, porque nós não estávamos sequer preparados para entender o mínimo. E mesmo nesse momento, entendemos pouco da mensagem dele. Antes ele mandou vários emissários.
para tentar preparar o terreno. E deu no que deu. Os emissários foram mortos, não foram ouvidos, etc, etc, etc. Ele veio, aconteceu o que aconteceu, e o tempo acabou. Essa é a questão. Daí a urgência da coisa. E, por último, ele disse também o seguinte, ele deu vários sinais por isso as interpretações do milênio, das calamidades, etc., ele deu vários sinais, mas para mim esse é o que ele colocou como definitivo, porque ele só vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas não é o fim ainda, vai acontecer isso, mas não é o fim ainda. Porém, quando este evangelho for pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Essa era a meta dele, esse era o objetivo dele. O que ele queria? Que isso tivesse acontecido em tempo hábil, o tempo hábil de 2.000 anos. Porque daqui para frente a coisa o caldo já engrossou. Se nós tivéssemos conseguido atingir essa meta dele, o planeta hoje não estaria nessa situação. Então ele tinha este tempo, não podia vir antes, não adiantaria, não podia vir depois, não teria tempo para nada. Então ele cravou mais ou menos esses 2.000 anos e veio e fez o que foi possível. E agora está chegando a hora de ver o quanto ele foi feliz e quanto ele teve sucesso nesse trabalho. Resumindo a coisa, o que eu quis dizer com essa análise? Muito, muito sucinta, limitada apenas aos 4 evangelhos, não me preocupei nem com os Atos, porque nos Atos é muito o pensamento dos apóstolos. O que Pedro pensava do que ele escutou? Ele pensava que Cristo ia voltar, ele estava vivo ainda. Como é que Paulo, que nem eu conheceu, interpretou tudo aquilo? Ele interpretou de uma maneira... Eu queria ficar isento das interpretações pessoais, mesmo sendo dos apóstolos. Visto isso, entendido isso, o que nos resta, então? Qual é o simbolismo de quando se fala da segunda vinda de Jesus Cristo? Resumão. Não é um retorno físico. Ele não vai nascer de novo. Não tem sentido. Ele precisou de 1.000 anos para reconstituir seus corpos sutis para nascer na matéria. Um sacrifício maior do que morrer na cruz. E totalmente necessário, porque se ele tiver que vir, não é mais para pregar de novo as mesmas coisas. Não seria mais do mesmo. Se ele tiver que vir, de fato, já é para fazer a separação, o julgamento entre os que aprenderam e os que não aprenderam. Entre os que vão passar de anos e que ficarão reprovados. Esse seria o significado de uma segunda vinda. Mas a pergunta aqui é, ele precisa disso? Ele não precisa de estar fisicamente num corpo de carne. Ele não precisa, não é nenhuma volta. Mesmo que ele aparecesse, não é uma volta. Porque Jesus, sendo o responsável pela condução do progresso moral da humanidade, ele nunca nos deixou. Ele largou o corpo de carne, mas ele continuou ativo entre nós através de seus emissários, através da mediunidade e atuando do astral, pelo bem e pelo progresso da humanidade. Então, ele sempre foi uma presença constante desde que chegamos a esse planeta. Então, não é uma volta, no sentido de que ele foi embora e estaria voltando. Ele continua presente. Agora, isso sim, isso aqui é o importante de tudo. Quando você fala na segunda vida, nós estamos falando de fato, a essência é o fim de um ciclo evolutivo, um fim de tempos. E até um juízo final, sim. Então, quando você fala na segunda vida, nós estamos falando, nos referindo de fato à transição que vai acontecer neste planeta Terra, que era um planeta de provas e expiações, onde a humanidade era muito primária, muito violenta, muito cheia de erros e pecados, e que agora, depois de separar os que não aprenderam a lição, que não poderão continuar neste planeta, os que ficaram poderão viver em um mundo regenerado. Porque ao se fazer um novo exílio, as condições de vida melhorarão muito. O que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, esta semana, não acontecerá depois do exílio. Eu não estou dizendo que essa turma vai ser exilada, não.
Eu estou dizendo que os que ficarem não serão mais capazes de fazer essas coisas. Os dois lados. Aí, por último, para terminar, uma pergunta. E se, em vez dele vir como ele, de fato, é um espírito que evoluiu na categoria dos amadores, ele é todo amor e mansuetude? Se não for isso, nem isso, se não for aquele rei vingador, cheio de ira e fúria, para destruir com cetro de ferro, com a espada flamejante, para condenar um castigo eterno. E se não for nenhum dos dois? Agora vamos entrar aqui no lúdico. E se for isso? Se ele resolvesse voltar como uma criança que esteve aqui 2.000 anos atrás, como é que seria? Imagine o menino Jesus voltando nesse Natal. O que ele faria primeiro? Vai visitar o Papa? O Vaticano? Vai visitar um centro espírita? Se nós olharmos um pouco para o lado humano dele, se não, isso até hoje acontece muitas vezes pessoas que às vezes a gente está viajando e passamos em frente ao lugar onde a pessoa morou na infância. Dá um saudosismo, né? É muito razoável imaginar que se ele viesse como o menino Jesus, que ele quisesse rever o local onde ele foi tão feliz com Maria e com José na sua infância. Aquelas paragens que na época eram muito bonitas e tranquilas. Aquele foi um momento onde o planeta entrou em relativa paz. O romano, quando chegou ali, deu uma acalmada nos ânimos, no sangue quente, e durante o tempo que Jesus viveu, havia uma relativa paz. Porém, se ele fizesse isso, se ele fosse lá hoje, o que o menino Jesus encontraria? Pensando nisso, nós vamos mostrar na sequência um conto. Menino Jesus vai à guerra. O brilho gélido da televisão iluminava a sala escura. Notícias de mísseis, confrontos e o sofrimento diário em regiões da antiga Palestina romana e em outras fronteiras do mundo ecoavam na casa de Sara de um lado e na de Omar do outro. Ambos os jovens, da mesma idade, sentiam o peso de uma guerra que não escolheram e que assombrava cada aspecto de suas vidas. Sara, uma voluntária em um hospital de campanha, via os feridos de ambos os lados e se perguntava quando o ciclo de dor terminaria. Omar, um estudante de engenharia, sonhava em reconstruir casas, mas só via aumentar a destruição à sua volta, dia após dia. Naquele ano, a noite de 24 de dezembro, o Natal cristão, se misturava ao Hanukkah e aos preparativos para o Maulid al-Nabi. Essas três festas, que deveriam celebrar a luz e a união nas suas culturas, eram agora obscurecidas pela escuridão do conflito. Escuridão de há muito profundamente enraizada, maculando um solo sagrado, ferindo corações de seus moradores.
Porém, não naquela noite. Para a surpresa de todos, eis que, de repente, a escuridão se rende a um brilho incomum, lembrando a passagem de famosa e antiga estrela. Não, não era um míssil, nem um drone. Era um trenó. Sim, um trenó voador, puxado não por renas, mas por um majestoso camelo, com as corcovas cintilando os reflexos da luz emanada pelo seu condutor. No trenó, com as rédeas nas mãos, estava uma pequena criança, quase um bebê, de olhos azuis celestes e sorriso com o poder de desarmar almas embrutecidas pela violência das guerras fratricidas. A visão inesperada do menino Luz, acenando como quem volta à sua terra natal depois de longa ausência, era arrebatadora. Alguns joelhos baquearam de encontro ao solo, extasiados com a sublimidade da cena. Puxando o trenó, com ares de guia experiente, o imponente camelo pairou sobre prédios e monumentos históricos e religiosos, espalhando potentes ondas de energia emanadas pela angelical criança. Ondas que agiam como bálsamo sobre os corações feridos e calmante para os psiquismos amargurados. De repente, a voz silenciosa do menino se manifestou diretamente na mente de todos. Não em hebraico, nem em árabe, nem em nenhum outro idioma conhecido, mas na linguagem universal da compaixão e do amor ao próximo. Irmãos amados da Terra Santa, vibrou a voz suave e cristalina. Eu venho dos planos superiores para lhes lembrar da semente divina que mora em cada um de vocês. Vocês são irmãos, filhos do mesmo Pai, ligados por milênios de história, fé e sangue. As fronteiras que os separam são ilusões criadas pela mente humana. A verdadeira pátria de vocês é o coração, onde reside a capacidade de amar e perdoar. Fazendo um gesto no ar, o menino Luz mostrou, através da visão mental, um futuro possível. Cidades reconstruídas, crianças brincando juntas, escolas onde todas as culturas e tradições seriam ensinadas e respeitadas, compondo um mosaico de paz e felicidade. A dor que vocês causam uns aos outros, meus irmãos, reverberará em suas almas até a lição do amor incondicional estar plenamente absorvida. Não há vitória na aniquilação, apenas vazio. A verdadeira força está na capacidade de estender a mão, de curar feridas, de respeitar a diversidade e unir os opostos. Sara, no hospital, sentiu uma paz profunda envolvendo-a nesse instante. Ela vislumbrou imagens de crianças das diferentes culturas, de mãos dadas, correndo por um campo florido. As lágrimas desceram pela face dela, não de tristeza dessa vez, mas de uma esperança que há muito tempo não sentia. Omar, em sua casa, viu a avó, já falecida, sorrindo e balançando a cabeça em aprovação. Ele sentiu que a verdadeira engenharia não era de construir edifícios, mas a de erigir laços unindo corações. A luz emanada do trenó iluminou também os rostos dos soldados em postos de controle, de famílias em abrigos, de líderes em seus gabinetes. Por um breve e inesquecível momento, todos enxergaram a futilidade da guerra. As armas empunhadas pelos soldados pareceram objetos pesados e inúteis.
fronteiras invisíveis se dissolveram em seus corações. Ao amanhecer, o trenó celestial e seu camelo alado haviam desaparecido no horizonte, deixando para trás um céu mais limpo, um ar mais leve e um sol mais brilhante. Sara, no hospital, encontrou o olhar de um ferido, jovem de outra cultura. Em vez de medo ou preconceito recíprocos, ela percebeu que ambos eram vítimas da mesma tragédia. Ela sorriu. Ele retribuiu o sorriso, e as palavras não se fizeram necessárias. Omar, saindo de casa, viu um estranho que evitava há anos. Ele hesitou, mas a voz do menino Luz ainda ecoava em sua alma. Shalom Aleichem, disse Omar em hebraico. Salam alaikum, respondeu o vizinho em árabe. 2 idiomas, a mesma saudação de paz. Naquele dia, a trégua se tornou algo mais. Os jornais, em vez de manchetes de guerra, falavam de gestos de bondade, da ajuda humanitária entregue por mãos que antes empunhavam armas, de crianças que, apesar das diferenças, trocavam brinquedos em uma nova zona de paz. Conversas soltas no ar, palavras recheadas de esperança. A intervenção do menino Luz, vindo no trenó puxado pelo seu amigo Camilo, não só atenuou desafios, como também acendeu uma chama da esperança, lembrando a todos que a paz é um presente que não pode ser dado, mas sim construído, tijolo por tijolo, coração por coração. E a manchete nos jornais dizia: Senhor Camilo ajuda na restauração dos estragos de guerra. Mas sabemos, é claro, que foi a mando do menino Luz. O camelo voador e seu condutor divino haviam deixado uma mensagem indelével. A magia do Natal, do Hanukkah e do Maulid residia no dom humano de amar. Muita paz.